Milagres atuais. Histórias impressionantes do poder de Deus, escrito por Lauren Wade. Capítulo 7. Slavisa. Adrian Krogstad. Quando Slavisa tinha 13 anos de idade, ela e seus 4 irmãos mais novos ficaram órfãos. Ela começou a lutar bravamente e fazer o seu melhor para sustentar os irmãozinhos. Isso significava que tinha que levantar cedo todas as manhãs e trabalhar duro até tarde da noite. Depois de haver levado essa pesada carga por 8 anos, contraiu tuberculose. Por algum tempo ainda, ela tentou fazer o que podia nas tarefas domésticas, muitas vezes da sua cama mesmo, mas logo sua saúde piorou e ficou claro que ela deveria ir para o hospital. Diante da preocupação que tinha em deixar os irmãos sozinhos, certo dia ela teve um sonho que a deixou muito impressionada. No sonho viu Jesus carregando um livro debaixo do braço. Ele olhou para ela e perguntou: "Slavisa, você está bem?" "Não, senhor. Eu estou muito doente." Ele então segurou o livro aberto diante dela, dizendo: "Leia este livro e você vai ser curada." Quando Slavisa contou seu sonho ao padre da paróquia, que veio visitá-la, ele lhe disse que seria melhor se esquecer do sonho e deixou com ela um pequeno livro contendo as histórias dos santos. Slavisa percebeu que esse não era o livro que havia visto no sonho. A atendente que cuidava de Slavisa no hospital era muçulmana. E certo dia, um homem que veio visitar essa moça perguntou-lhe sobre a revista que vira sobre a mesa. Ela lhe disse que era uma revista para mulheres e que não tinha nada de interessante para ele. Depois que o homem saiu, Slavisa perguntou se poderia dar uma olhada na revista. Ela logo percebeu que era uma revista religiosa e ficou bastante interessada. O que Slavisa não sabia é que era uma revista da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que a mulher muçulmana estava interessada na mensagem adventista. Slavisa recebe uma Bíblia. Subtítulo: Alguns dias depois, um pastor adventista visitou Slavisa, levando-lhe revistas e livros, entre os quais havia uma Bíblia. Ela reconheceu que aquele era o livro que Jesus estava carregando em seu sonho. Os membros da igreja adventista local começaram a ministrar um curso bíblico para ela. E ao prosseguir nos estudos, Slavisa descobriu a harmonia e a beleza que há na mensagem adventista. Ela aceitou a mensagem e foi batizada. Com o passar do tempo, sua saúde piorou muito e o pneumologista declarou que não havia mais esperança para ela. Segundo o médico, ela viveria apenas alguns meses mais. Para dar-lhe um pouco mais de tranquilidade e conforto, ela achou por bem transferi-la para um hospital maior e com mais condições. Depois que ouviu o prognóstico desanimador sobre seu estado, Slavisa puxou o lençol sobre o rosto e chorou o restante daquele dia. O relato a seguir foi dado pela própria Slavisa ao relembrar o que aconteceu depois. Então eu me lembrei do sonho, do precioso livro que tinha visto e da certeza que o Salvador havia me dado de que eu iria sarar se lesse o livro. Com um novo ânimo, peguei a Bíblia e comecei a lê-la. Nela, eu li que Cristo havia ressuscitado Lázaro da morte e o tirado do túmulo. Então pude compreender que nada é impossível para Deus. Pedi aos membros da igreja que orassem por mim e acreditei que Deus, em sua misericórdia, poderia atender às orações que eles faziam em meu favor. Fui transferida para o outro hospital e foi um grande conforto receber todo o carinho e cuidado que eles demonstraram por mim lá. Entretanto, assim como o pneumologista havia diagnosticado, minha saúde continuava a se deteriorar. Fiz alguns exames mais e uma equipe de 10 médicos se reuniu para estudar o meu caso.
Disseram então que eu devia me preparar para morrer. Quando ouviram isso, os outros pacientes do hospital passaram a me tratar com grande simpatia. Alguns deles, porém, chegavam perto da minha cama, davam um tapinha no meu rosto e diziam: "Esta é a pobre moça que está para morrer." Sentindo que a situação estava se tornando insuportável, perguntei ao meu médico se ele daria permissão para eu ir para casa. E ao voltar para casa, confiei meus trabalhos e responsabilidades ao meu irmão mais velho e aos membros da igreja. No sábado seguinte, a igreja decidiu realizar um dia especial de jejum e oração por mim. E logo depois, comecei a me sentir melhor e a ganhar peso. A cada dia parecia ter mais força e me sentir mais forte. Depois de 3 meses, voltei ao pneumologista que havia me enviado ao outro hospital. Ele olhou para mim como que não podendo acreditar no que via. "O que aconteceu com você?" Ele perguntou. A surpresa em sua voz era evidente. Ele pediu outros exames de sangue e raio-x. Depois que saíram os resultados, ele me disse: "Sua saúde está excelente. Até as manchas que haviam em seus pulmões desapareceram. Isto é incrível." Ele me deu um atestado de saúde e disse que eu poderia voltar a trabalhar. Tenho certeza que eu era a jovem mais feliz do mundo ao retornar ao trabalho, podendo cuidar de meus irmãos novamente. Depois de 1 ano, como estava forte e saudável, decidi voltar ao hospital onde havia sido dada a minha sentença de morte. Fui até lá porque desejava dar a eles o meu testemunho de glória a Deus. Pedi para ver o médico-chefe e cumprimentá-lo. Assim que o encontrei, eu lhe disse: "Sou a moça a quem o Senhor sentenciou à morte há 1 ano. Isto não é verdade. Não pode ser!" exclamou ele. Havia levado comigo os resultados dos últimos exames de sangue e as radiografias e os entreguei a ele. E então ele me perguntou: "O que você fez que se recuperou?" E eu respondi que foi ler a Bíblia de acordo com o que eu sonhara. Mencionei também como os membros da igreja haviam jejuado e orado por mim. O Senhor disse que eu iria morrer, mas Deus me curou. Compreendi então que minha experiência era muito preciosa para ser mantida em segredo. Dessa forma, comecei a testemunhar e a partilhar com outros o que Deus fizera por mim. Muitos não têm um interesse em ouvir um evangelho por outros meios, estão desejosos de ouvir meu testemunho e são inspirados a crer. Deus seja louvado. Essa foi a história de hoje. Te espero para o próximo vídeo e juntos lermos o capítulo 8. Até lá!